Vegetarianismo e os ditadores da fé. Segunda parte. Neste estudo estaremos confrontando o que Ellen White escreveu com o que está escrito nas Sagradas Escrituras e desta forma ficará patente claro se realmente a visão dela é de origem de Deus ou não. Escritura da profetisa: há pessoas que devem ser despertadas para o perigo de comer carne, que ainda comem carne de animais, pondo assim em risco a saúde física, mental e espiritual. Muitos que são agora só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus, para não mais andar com ele. Conselhos sobre o regime alimentar, 382. Se a profetisa tivesse falado apenas em questão de saúde eu concordaria em 100% com ela, mas relacionar a salvação com carne ela está insinuando que Cristo não tem competência para sozinho salvar a pessoa, neste caso a abstenção do comer carne é o co-salvador do Cristo. A única ação que separa a pessoa de Deus para toda a eternidade de sua igreja é o pecado contra o Espírito Santo e jamais o fato de comer carne como afirma a profetisa. Vegetarianismo e os ditadores da fé. Segunda parte. O comer carne nas Sagradas Escrituras. Se Ellen White escreveu a verdade, todos os textos seguintes são mentiras, pois é impossível harmonizar os escritos dela com a Bíblia. Primeiro, Deus deixou bem específico quais os tipos de animais ele liberou para servir de alimento para o ser humano. Foi estabelecida apenas uma restrição que não poderiam comer o sangue porque o mesmo é a vida. Quando a pessoa usa o argumento que não tinha nada para servir de alimento porque o dilúvio havia destruído tudo, a pessoa está subestimando a sabedoria de Deus e seu poder. Ele poderia ter providenciado maná ou qualquer outro tipo de alimento. Mesmo assim, os mesmos questionadores encontrariam uma brecha para não aceitar a decisão de Deus. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis 9, versículos 3 a 4. Segundo, o patriarca Jacó, conhecedor da alimentação permitida por Deus para os seres humanos e bem conhecedor que não havia pecado no alimento cárneo, para abençoar, ou seja, profetizar com a bênção, usou deste alimento para saciar seu desejo. No ponto doutrinário dos reformistas e de Ellen White, Jacó usou o pecado para abençoar. Traze-me caça, e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe diante da face do Criador, antes da minha morte. GN 27, 7. Terceiro, caso fosse pecado comer carne, Deus não teria instituído comê-la na Páscoa representando o corpo de Cristo para ser comido assado. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Êxodo 12, versículo 8. Quarto, Israel montou acampamento no dia 15 do segundo mês de sua saída do Egito. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. Êxodo 16, versículo 1. Lendo de forma honesta, o alimento que foi desejado pelos israelitas não foi simplesmente a carne, o seu desejo foi também de que tivesse pão. Isto joga por terra a teoria que eles pecaram ao desejar comer carne, caso seja verdade. O pão também é pecado porque fez parte do desejo israelita. O pecado deles não foi o desejo de comer pão e carne, mas ter saído do Egito, ter o desejo de continuarem na escravidão egípcia e longe de Deus. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Criador na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Êxodo 16, versículo 3. O povo não teve um simples desejo de comer outros alimentos além do maná, foram além a ponto de murmurar, ou seja, de desafiar a Deus se ele teria ou não capacidade de providenciar carne e pão para eles comerem no deserto. Em suas mentes ainda estava enraizada que eram os deuses egípcios que providenciavam alimentos e que foi um erro ter saído do Egito e ter abandonado seus deuses. Desta forma Deus aceitou o desafio e providenciou pão pela manhã e carne à tarde para eles comerem.
Desta forma Deus mostrou ao povo que ele tem poder de tirar do nada qualquer coisa que ele queira. Nenhuma pessoa morreu por ter desafiado a Deus desejando comer carne e pão. O pecado do povo consistia em ter murmurado e jamais em ter desejado estes tipos de alimento. Disse mais Moisés: Isso será quando o Criador à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Criador ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Criador. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Criador vosso Deus. Êxodo 16, versículos 8 e 12. Quinto. Com 2 anos que saíram do Egito, a nuvem da presença de Deus pousou sob o tabernáculo. E aconteceu, no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. Números 10, versículo 11. Continua. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro.